Bom, hoje nós vamos para a última dimensão dos estilos de aprendizagem. Nós falamos de ativos, reflexivos, intuitivos, sensitivos, visuais, verbais e agora vamos para os globais sequenciais. Bom, gente, eu tenho os dois tipos de alunos e é muito evidente a diferença entre os dois estilos de aprendizagem, né? O aluno global, ele é aquele que vai precisar ter uma visão panorâmica do assunto, né? Ele é como se a gente fosse pensar assim, a diferença, eu vejo dessa forma. Enquanto o sequencial, ele vai querer ver, pensa num mapa, né? Então ele vai lá ver país por país, né? Os pedacinhos, né? Antes, para saber o todo, o global ele vai querer ver o mapa inteiro, ele vai querer ver o mapa mundi, para depois ver os pedacinhos, né? Então essa é a principal diferença entre os dois estilos de aprendizagem. Os meus alunos globais é muito interessante porque na aula mesmo, né, eles fazem muitas conexões. Então eu tô falando de um assunto, não sei, explicando um verbo. Aí eles falam, aquela música tem essa palavra. Ou naquela série eu ouvi essa palavra, né? Então eles têm eles sempre fazem conexões, isso é muito evidente. Os sequenciais, eles vão precisar ver pedacinho por pedacinho da explicação. É como se fosse, se a gente for pensar numa linearidade aí na explicação, os sequenciais vão precisar primeiro ir do pequenininho, então você explica um pedacinho, depois você vai crescendo, até ele entender o todo. Enquanto os globais precisam ver o todo para conseguir entender a explicação, o detalhe, os sequenciais precisam começar do detalhe, tá? E de um passo a passo ali. Como os globais podem se ajudar? Bom, se o global está numa aula sequencial, o que é muito comum, porque a maioria dos cursos são formatados seguindo esse padrão. É bom que o global tenha uma visão panorâmica, né? Então, se ele vai fazer um curso ou ele vai ver uma matéria, ver todos os capítulos da matéria, ver todos os tópicos do curso, dar uma olhada geral, vai passando, né? Tem essa visão panorâmica para depois se especificar nos detalhes, tá? Se ele estiver num curso sequencial. Para ele, enfim, conseguir prender a atenção na aula, né? Porque o que eu vejo às vezes dos globais, eles ficam meio impacientes se você é muito passo a passo. Então, ele gosta desde o começo, ele criar essas conexões. Ou então, pede, não sei, pro professor dar essa liberdade para você. Se você não tem um tutor, né? Se você tem um tutor que não segue esse padrão, pede para ele dar essa liberdade para você. E o contrário, se o sequencial tá numa aula global, meu Deus, aí é complicado, né? Porque o sequencial, se ele tá numa aula que o professor ele fala de um assunto lá na frente, ou ele é um professor que vem com os questionamentos assim que você não tá esperando, o sequencial vai se sentir incomodado. Então, o que eu acho bom o sequencial fazer? Ele mesmo se organizar, né? Ele tentar fazer um resuminho da matéria, ele criar uma linearidade, uma coisa progressiva para ele conseguir estudar, se ele está numa aula que tem esse perfil global, tá? Pontos positivos e negativos, os dois têm pontos positivos e negativos. Quando a pessoa ela é muito global, é legal que ela tente olhar o pedacinho, os detalhes das coisas, né, pedacinho, porque talvez ela pode perder alguma coisa, alguma parte ali, né,
que, enfim, e mais no específico. E também o sequencial, às vezes, quando ele é muito... ali ele precisa de um detalhe para formar o quebra-cabeça inteiro, ele perde a oportunidade de ter uma visão panorâmica do assunto. E aí isso é muito benéfico, porque quando você tem uma visão panorâmica, você consegue ter novas ideias, você consegue... de repente argumentar de uma forma diferente, né? Se você tiver por exemplo, tiver que fazer uma explicação no speaking, alguma coisa assim, né? Então, esses que são os pontos positivos e os negativos dos sequenciais e dos globais, tá? Essa foi a última dimensão dos estilos de aprendizagem. Eu adorei falar desse assunto porque eu amo. Eu fiz o meu TCC da pós-graduação baseado nisso, eu me interesso muito, é uma coisa que eu vejo, né, nitidamente nas minhas aulas. Eu faço minhas aulas baseadas nessas necessidades dos alunos, e eu acredito muito, gente, que cada um tem a própria particularidade, né, nós somos seres únicos, e é por isso que eu acredito muito nesse método, considerando os estilos de aprendizagem. Então, se você tem uma dificuldade para aprender, talvez seja isso, você precisa se conhecer melhor. E os estilos de aprendizagem é uma ferramenta para você ter um autoconhecimento mais aprofundado, que vai fazer você progredir mais rapidamente em qualquer coisa que você queira aprender, inclusive no inglês, tá bom? Se você gostou do vídeo, curta, compartilha, eu estou disponível. Se você quiser ter aulas online, entre em contato comigo pelo descubralingua@gmail.com ou aqui pelo Instagram mesmo. Até a próxima, beijo!